Olá, estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo todo. São exatamente 5 horas e 1 minuto pelo horário de Brasília. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que faz a diferença no nosso mundo. O que é Sim. carambola? O que vocês fazem na carambola? Quando eu contei para você que para eu estudar eu precisei ficar sem luz, a primeira coisa quando eu saí do mercado de trabalho, eu saí para querer fazer uma coisa diferente, que eu não sabia muito o que que era. Era uma coisa assim, quando eu olhei para o lado e falei, putz, não tem ninguém com uma história de vida parecida com a minha. E mesmo se eu não fosse uma pessoa trans, não teria ninguém naquele lugar que tivesse uma história de vida parecida com a minha, de uma origem periférica, que estivesse trabalhando num prédio na Faria Lima. Eu tinha pouquíssimas referências para aquilo acontecer. Eu falei, eu quero fazer uma coisa diferente. E aí, o que que eu fiz? Eu abri uma fábrica de software pequenininha. No começo, eu não sabia o que que era o ser diferente. E falei, vou fazer uns projetinhos aqui. Eu tinha pouco dinheiro, chamei os meus amigos que também não estavam dentro do mercado, porque para eu contratar eu podia pagar pouco e tinha que contratar as pessoas. E o que acabava acontecendo é que eu contratava essas pessoas que não tinham experiência nenhuma, elas trabalhavam comigo, passava 6 meses, elas iam embora. E aí, uma hora, as pessoas começaram a falar para mim, Gustavo, larga esse seu negócio nunca vai dar certo, porque você forma as pessoas e as pessoas vão embora. E aí eu falei, putz, mas se eu formo e elas vão embora, talvez alguma coisa certa eu estou fazendo. E tá todo mundo falando que isso é errado, e talvez, pô, quantas pessoas eu consegui que arrumassem empregos em situação de vulnerabilidade social enorme, e que estão lá empregadas em outras empresas. E aí foi que a gente entendeu como uma empresa de educação em 2017, quando a gente falou, pô, então, se a gente forma, elas vão embora, talvez a gente seja uma empresa de educação. E o meu processo com isso foi assim: a primeira pergunta que a gente se fez foi: será que a gente consegue criar uma empresa de educação que paga para as pessoas estudarem? Porque, na minha percepção, hoje, as pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, e aí a gente pode colocar todos os recortes das pessoas LGBT, vulneráveis vão sempre estar na base da pirâmide, quando da pirâmide econômica, quando a gente olha para esse aspecto, a gente começa a perceber que o mercado contrata hoje as pessoas pelas habilidades técnicas que ela tem. E hoje as habilidades técnicas são adquiridas através de um processo de compra. Ou seja, quanto melhor a instituição que você pode estudar, mais acesso ao mercado você vai ter, e por consequência, mais caro vai custar essa instituição. Ou seja, as pessoas da base da pirâmide estão sempre muito longe do mercado. Então, o que a gente fez foi criar um programa que era assim: se a gente conseguir, se a gente fizer isso, a gente pode dar oportunidade para as pessoas que estão fora do mercado fazer. E a outra pergunta é: por que que essas pessoas não entram no mercado hoje? Por que que as pessoas em situação, porque elas não têm capacidade? A gente não acreditava nisso. A gente acreditava que era simplesmente uma falta de oportunidade e não de capacidade de execução. Então, será que eu consigo provar para o mercado que essas pessoas têm capacidade de execução? E aí, essas foram as duas perguntas. E por que isso? Porque a gente acredita que dessa forma, numa sociedade onde a coisa que tem mais valor, o peso do dinheiro é tão grande, se você não tem acesso a capital, você está cada vez mais fora da sociedade. Não importa, não importa o quanto você tenha, ou tenha privilégios, ou não tenha um fenótipo, uma orientação sexual, uma característica XYZ, se você não tiver acesso ao mercado, você está fora da sociedade também. Então, assim, se a gente fizer isso, a gente empodera as pessoas, a gente começa a colocar essas pessoas dentro do mercado e essas pessoas começam a preencher as empresas. Então, a gente tinha duas hipóteses. Primeiro, eu preciso dar oportunidade para as pessoas terem acesso ao mercado. E segundo, eu preciso mostrar para as empresas que elas são capazes de fazer, que eu brinco que é a parte mais difícil do nosso trabalho, que é educar os educados. Colocar as pessoas que estão dentro do mercado hoje com a percepção de que elas também são responsáveis pela falta de diversidade que hoje está dentro do nosso mercado, e que a gente não consegue, que por mais que a gente lute, a gente ainda tem números muito insuficientes para o que precisa acontecer. Então, foi isso que a gente fez. Fez e faz, né? A carambola Sim. está ativa Uhum. e
Quantas pessoas você já conseguiu ajudar? Hoje a gente formou 280 pessoas que passaram até aqui, mas os nossos números são muito bons em relação a essa distribuição econômica, né? Então a gente está falando que 80% das pessoas que passam pelo programa da Carambola têm renda familiar menor que 2 salários mínimos pré-programa, e que elas ganham R$ 2.500 por mês para estudar durante 4 meses. E hoje a gente tem uma taxa de contratação que 97% dessas pessoas foram contratadas com salários entre R$ 4.700 e R$ 6.200 na saída dessa empresa. Então, a gente aumenta a renda familiar dessas pessoas em 4 meses muito grande. E não só para isso, para o lado das pessoas, né? Mas para o lado das empresas, a gente também aumenta muito a representatividade de pessoas LGBTs, pessoas negras, mulheres, ou os grupos subrepresentados dentro dessas empresas. E a ideia é criar um canal de evolução desses profissionais.